Você pode ter uma condição silenciosa que não dá sintoma, mas que quando ela aparece, ela pode mudar tudo. Hoje nós vamos abordar o que é mito e o que é verdade em relação aos aneurismas cerebrais. E para falar dessa condição séria e importante, nós temos aqui a doutora Ana Gandolfi, médica neurocirurgiã, preceptora da residência de neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ana, prazer te receber. Prazer é meu, obrigada pelo convite. E o que é um aneurisma? Perfeito. O aneurisma, popularmente, nós costumamos falar que é uma bolha, né? Uma bolha na artéria. Uhum. Na verdade, existe uma fragilidade na parede da artéria e forma como se fosse uma bexiga na parede da artéria. E essa bexiga, por ela não ter todas as camadas naturais da artéria, ela pode se romper. Tá, então é uma situação, que tem uma formação, interna, uma doença que você Isso. nasce com ela, é isso? Não necessariamente você Hum. nasce com ela, é uma malformação, Uhum. mas você pode desenvolver um aneurisma ao longo da vida, você não nasce com aneurisma, ele vai se formando de acordo com o batimento do coração, vai fazendo pressão aí Hum. nessa fragilidade e esse aneurisma se forma. Entendi. E é comum ter aneurisma? Não é tão comum, o Uhum. problema é que quando ele acontece, ele é um evento muito exuberante, Uhum. então não é propriamente comum, mas quando ele acontece quando a gente diagnostica, normalmente é no rompimento. No rompimento. Então é comum as pessoas terem um aneurisma e não saberem? Super comum as pessoas terem e não saberem. Parte do que nós neurocirurgiões costumamos atender no consultório, são pessoas que fizeram o exame de imagem por qualquer outro motivo Uhum. e foram diagnosticadas com aneurisma cerebral, porque é muito comum que ele seja um achado de exame que a gente descubra por conta de um exame, por exemplo, que você bateu a cabeça. Entendi. Então é mais uma das doenças silenciosas. Isso. E em relação a assim, a frequência do aneurisma é comum? Não, na verdade a gente entende que menos de 10% da população, talvez próximo de 5% da população tem um aneurisma cerebral. E quais são os principais fatores de risco para aneurisma? Pressão alta é um fator de risco para o rompimento, não necessariamente para a formação de aneurisma. Uhum. Doenças do colágeno, então, que levam a uma fragilidade da camada de colágeno, né, então algumas doenças, se a pessoa já tem uma doença do colágeno diagnosticada, ela tem uma chance maior de ter um aneurisma cerebral, e também o tabagismo. O tabagismo é o único fator de risco Uhum. que, naquela pessoa que tem a predisposição para aneurisma, ela leva inclusive à formação de novos aneurismas. Então cigarro aí Mais um vilão. mais um vilão, mais um vilão. E você falou assim que normalmente é uma doença silenciosa, né, mas existe algum sintoma que quando ele é presente, ele pode fazer levantar essa suspeita do aneurisma? Nós temos basicamente 2 tipos de sintomas dos Uhum. aneurismas cerebrais. Nós temos as compressão de nervos intracranianos, Uhum. então é comum que tenha principalmente no nervo que faz a abertura e o fechamento da pupila. Então quando a gente tem uma alteração pupilar, Uhum. de repente, mesmo numa paciente acordado, sem outros sintomas, nós suspeitamos de aneurisma cerebral, Uhum. porque tem muitas artérias perto do nervo que faz essa parte do movimento da pupila, tá. Então Tá. a compressão, Uhum. ou se não, nós temos o que a gente chama de cefaleia, do que é a dor de cabeça súbita, que Uhum. começa de repente, que ela pode estar relacionada ou a um aumento de volume do aneurisma muito rapidamente, ou ao rompimento propriamente do aneurisma. Ah, rompimento. Então, assim, a cefaleia, acho que essa é uma coisa que deixa as pessoas bem preocupadas, né. Quando é uma dor de cabeça que eu tenho que me preocupar? Perfeito. Então, Hum. pensando no aneurisma cerebral, a dor de cabeça que preocupa é a dor de cabeça que começa de repente, Uhum. tá? Do ponto de vista, se a gente for ver no livro, a gente fala, é aquela dor de cabeça que atinge o ponto máximo em menos de 1 minuto. Quando a gente fala para o paciente isso, eu costumo dizer o seguinte: quando o paciente sabe exatamente o que ele estava fazendo quando começou a ter a dor. Então, o paciente Uhum. consegue te contar exatamente o que ele estava Uhum. fazendo quando começou a dor. Então, essa é uma dor que começou de repente. Uhum. Quando ela começa de repente e ainda Uhum. de forte intensidade, muitas Hum. vezes referida como a pior dor de cabeça da vida, Uhum. é uma forte suspeita de aneurisma cerebral.
Tá. E aí a dor pode ser quando ele rompe, o aneurisma rompe? Isso, na maioria das vezes ela acontece quando ele rompe. Uhum. Por vezes, nós não vemos o sangramento, mas a gente diagnostica o aneurisma. Então a gente entende que talvez uma expansão rápida dele, Uhum. que talvez seja um pré-rompimento, também possa levar a esse tipo de dor. E o que acontece quando um aneurisma rompe? Normalmente é um quadro bastante dramático, Uhum. então, por vezes, como eu falei, pode ter só essa dor de cabeça num primeiro momento, mas Uhum. esse paciente precisa ir para o hospital imediatamente, porque ele pode já estar com sangramento intracraniano, mesmo estando Uhum. conversando com você sem outras alterações neurológicas, tá. Então, Uhum. a dor de cabeça que começa de repente, ela Uhum. costuma ser bastante exuberante, bastante intensa, e ela sozinha já é o suficiente para a gente Hum. precisar levar o paciente para o hospital, Tá. tá. O paciente pode ir piorando progressivamente, pode inclusive entrar em coma, mas o nosso objetivo é que o paciente chegue antes dessa piora. E a relação de aneurisma e o AVC hemorrágico? Perfeito. O quadro é semelhante no sentido de que Uhum. são sangramentos dentro da cabeça de Hum. origem espontânea, diferente do que acontece quando a gente bate a cabeça e tem um sangramento por Uhum. conta do trauma, tá. Tá. Então essa é a diferença. Mas o AVC, na verdade, você tem um pico de pressão numa artéria absolutamente normal e nas pequenas artérias a gente tem um sangramento. Então é um sangramento mais localizado no meio do cérebro, né, no Uhum. meio do parênquima cerebral. Tá. O aneurisma não, ele é um rompimento de uma bolha que normalmente está nas grandes artérias. Uhum. Então ele rompe esse sangue muitas vezes ele se mistura com o líquido, que é o que a gente chama de líquor, que é o líquido que a Uhum. gente tem dentro da cabeça, mas ele é um sangramento de uma grande artéria. E essa artéria, ela tá com uma fragilidade da parede, Uhum. então do mesmo jeito ela tem chance de romper inclusive de novo, Tá. tá. E o aneurisma é uma doença fatal? Pode ser fatal? Pode ser fatal, em Hum. algumas estimativas de literatura falam em até 50% de mortalidade no rompimento de um aneurisma cerebral. Ou seja, 50% de mortalidade na medicina é algo muito, muito importante, é gravíssimo, É né. muito grave, é muito grave. E como a gente já que não dá sintoma, como que a gente diagnostica um aneurisma? Muitas vezes a gente diagnostica pelos exames de imagem, no Uhum. entanto, nós precisamos fazer um exame de imagem específico para ver as artérias. Não adianta a gente fazer uma tomografia, por exemplo, da cabeça. Uhum. Teria que fazer uma angiotomografia, ou uma angiorressonância, ou mesmo uma angiografia, que é um exame mais invasivo, muito parecido com o cateterismo cardíaco, Uhum. né, que eu acredito que as pessoas inclusive têm mais o hábito de ouvir falar do cateterismo cardíaco, Uhum. porque o catéter entra dentro do seu vaso, Uhum. então é um pouco mais invasivo esse exame. Então, não vamos fazer em todo mundo, Tá. em casos selecionados. Para quem que a gente indica, então, um rastreio para avaliar se tem ou não aneurisma? Normalmente, em pessoas que têm doenças do colágeno, Uhum. acho que e pessoas que têm doença de rim policístico, porque Hum. aumenta muito a chance dessa pessoa ter um aneurisma cerebral, então essa pessoa precisa fazer Hum. o rastreio efetivamente. Normalmente, a critério de rastreio, nós fazemos a angiotomografia, Uhum. porque é um exame menos invasivo, mas ainda assim tem o uso do contraste. Sim. Então, obviamente, não é um exame inócuo, mas é um exame com menos invasibilidade. Uhum. E em pessoas que têm história de familiar com aneurismas rotos, Uhum. porque isso é outra coisa. Paciente que tem história de aneurisma, a chance de romper tem ligação familiar. Ah, Então, tá. quando a gente fala até da questão do AVC, Uhum. quando algum familiar nosso tem um AVC hemorrágico, é Hum. importante a gente entender se foi um AVC hemorrágico ou se foi um rompimento do aneurisma. Porque se foi um rompimento do aneurisma, a chance da gente ter um aneurisma, ele romper, também é maior. E como é que a gente trata um aneurisma? O aneurisma é de tratamento cirúrgico, Uhum. ponto. Tá? E isso é importante que fique Uhum. de mensagem. Aneurismas menores que são diagnosticados como achado de exame, menores do que 5 milímetros, eles podem, milímetros é É muito muito pouquinho, pequenininho, né, gente? eles podem ser acompanhados com exame de imagem, mas o paciente precisa do acompanhamento, porque se nós notarmos que esse aneurisma está crescendo, Uhum. ele vai precisar ser tratado. Tá. E o acompanhamento não é o tratamento, é um acompanhamento. O Uhum. tratamento mesmo do aneurisma é sempre cirúrgico.
Do ponto de vista de cirurgia, nós temos 2 técnicas, ambas técnicas cirúrgicas. Nós temos a clipagem do aneurisma, que basicamente a gente vai abrir, fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia, vai colocar como se fosse um clips, como se fosse um pregador de roupa no aneurisma, para fechar ele, para excluir ele da artéria. E a gente tem o tratamento endovascular, que também é um procedimento cirúrgico, muitas vezes fica a impressão que não é, mas também é um procedimento cirúrgico, que nós introduzimos um catéter por dentro do vaso, entramos dentro do aneurisma e colocamos uma cola ou até algum material que fique, que obstrua esse aneurisma por dentro dele, tá? Mas são ambos procedimentos cirúrgicos. São cirúrgicos e complexos, E né? Bem complexos. complexos, né? Então, depois de quanto tempo que um aneurisma rompeu, que a pessoa pode fazer esse procedimento? É imediato? Como é que é? Idealmente, o mais rápido possível. O que nós entendemos hoje é que nas primeiras 48 horas após o rompimento de um aneurisma cerebral, ele tem maior chance de ter um ressangramento daquele mesmo aneurisma. Então, por isso que é fundamental que o mais rapidamente possível nós consigamos excluir esse aneurisma da circulação. Então, se possível, em 48 horas, muitas vezes, até pela falta de recurso, porque você precisa de um neurocirurgião, um neuroradiologista intervencionista especializado, o tratamento demora um pouco mais, mas o ideal é que seja nas primeiras 48 horas. Não, é bem complicado, porque não são todos os locais que têm essa infraestrutura, né? Exatamente. Mesmo, começa que a neurocirurgia já não é uma especialidade que está presente em todos os locais, né? Nem em todas as cidades, porque não tem estrutura muitas vezes para ter um neurocirurgião. E mesmo nos serviços que têm neurocirurgia, não é todos os serviços que têm neurocirurgia vascular. Não, é bem complicado, bem complexa essa situação, né? Exatamente. E os aneurismas podem deixar sequelas também? Podem deixar sequelas. As sequelas, elas podem ser muito parecidas com as sequelas de AVC, porque o que acontece é que quando você, como quando a gente tem um corte na pele, o vaso, ele vai ter uma tendência a se contrair para fechar. Na cabeça acontece da mesma forma. Quando tem o sangramento, o vaso contrai, só que no que o vaso contrai, ele deixa de mandar sangue para uma determinada região do cérebro. E isso pode levar a um infarto daquela região, e é um quadro, nesse sentido, é um quadro semelhante a um AVC isquêmico. E como é que é essa cirurgia? Como é que é o processo de recuperação de uma cirurgia de correção de aneurisma? Muitas vezes, o processo, a cirurgia em si, ela não é uma cirurgia extremamente delicada, né? Porque a gente vai acessar os vasos dentro da cabeça, vai fazer a clipagem, mas não é o momento mais crítico. O momento mais crítico é o pós-operatório, todo o suporte que nós temos que fazer de UTI para esse paciente, evitar que esse vaso feche e que ele tenha esse infarto por conta desse vaso fechado, e por isso que é importante a gente fazer o tratamento, a oclusão do aneurisma o mais rapidamente possível, porque inclusive a gente consegue aumentar um pouco a pressão do sangue para que o vaso não se feche. Então é importante que a gente trate o mais rapidamente possível. Rapidamente, com infraestrutura. E a recuperação depois exige também que tenha reabilitação ou não necessariamente? Não Como é? necessariamente. Se o paciente não tiver nenhum déficit neurológico, não ficar com nenhuma sequela motora ou sensitiva, não precisa de uma recuperação. Vai ter que ter os cuidados para voltar à atividade física de maneira gradual, mas isso, como um pós-operatório qualquer de outras doenças, também precisa dessa recuperação. Tá, então agora um mito, né? Quem tem aneurisma não pode fazer atividade física? Pode fazer atividade física, se tiver naquele critério aí dos menos de 5 milímetros, de aneurisma que foi diagnosticado sem ruptura, que está no menos de 5 milímetros, você está em acompanhamento, pode fazer atividade física? Pode, mas o ideal é que não faça atividade física que vá elevar muito a pressão arterial. Tá. Mais uma questão, dor de cabeça forte, pode ser aneurisma? Dor de cabeça forte pode ser aneurisma, mas o principal é quando ela começa de repente. Tá. Em inglês nós usamos até o termo thunderclap, como se fosse um trovão. Então isso é importante a gente ter. Começou com dor de cabeça de repente, muitas vezes, até no nosso convívio é importante a gente dizer isso, muitas vezes é aquela pessoa que ela está conversando com você, ela para de falar porque começou a dor de cabeça.
e depois você vê que ela não está com uma dificuldade de fala. Uhum. É realmente porque a dor de cabeça foi muito intensa. Essa pessoa, ela precisa de uma investigação. Pode ser que ela não diagnostique o aneurisma, que não tenha um aneurisma? Pode, mas até que se investigue, precisamos ter essa dúvida. Tá. Então, não normatize a dor, né? Perfeito. A gente tem a dor, não é pra gente ficar tendo dor, né? Não é para ficar tendo dor. A dor é um sinal que alguma coisa tá errada. Agora, fui no médico, o médico já fez toda a investigação, já excluiu, aí vai tratar como uma dor de Uhum. causa primária. Agora, mas enquanto não investigar, é importante a gente ter isso de alerta. E tem como a gente prevenir um aneurisma? Prevenção não, quem tem Uhum. essa predisposição genética, Uhum. né, ou alguma doença que predisponha, não tem como Uhum. prevenir. Tá. O que a gente pode controlar os fatores de risco, obviamente, porque Uhum. o paciente que é hipertenso, ele não vai desenvolver um aneurisma por ser hipertenso. Uhum. Mas, obviamente, se a pressão dele ficar toda hora subindo muito e ele tem um aneurisma, tem maior chance desse aneurisma romper. Uhum. E principalmente nos pacientes tabagistas que já têm histórico familiar Uhum. de aneurisma, mesmo que você faça o exame e não tenha o aneurisma, você está cultivando um aneurisma. Então, parar de fumar é Tá. fundamental. É, e no tabagista é aneurisma cerebral e aneurisma da aorta, que é uma artéria importante que a gente tem aqui. Então é muito arriscado fumar, hein? Não faça isso, né? Isso é importante, né? Sem Que dúvida. assim aumenta o risco de todos os tipos de aneurisma. Eh, quem tem aneurisma, pode ter uma vida normal? Pode ter uma vida normal. Uhum. Como eu falei, acima de 5 milímetros, provavelmente você vai precisar de um tratamento para excluir Uhum. esse aneurisma e para você que tenha uma vida realmente normal. De 5 milímetros para baixo, Uhum. podemos acompanhar e se não tiver um crescimento desse aneurisma, você não precisa necessariamente fazer um tratamento, mas precisa manter o acompanhamento, porque ele pode efetivamente crescer. Tá. Tem algum remédio para aneurisma ou não? Não, não tem o remédio. O que nós temos hoje de recurso de imagem Uhum. é um tipo de ressonância específico que ele avalia a parede do aneurisma. Então, Uhum. ele consegue avaliar a chance desse aneurisma romper, Uhum. né. Tá. Então, mas de remédio para diminuir o aneurisma nós não temos. E você comentou que tem algumas condições de saúde que aumentam o risco das pessoas desenvolverem aneurismas, né? Quais são as principais dessas condições? Todas as doenças do colégio, então Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, Uhum. paciente que tem síndrome, dos rins policísticos, principalmente os nefrologistas já estão até acostumados, eles normalmente pedem, eles Uhum. pedem a investigação antes até de chegar para a gente, Tá, são as perfeito. principais. Uhum. Porque assim, também não é todo mundo. Então, acho que uma mensagem em relação ao rastreamento, não é uma coisa que toda a população deve fazer. Não, Tá. nós não temos hoje, e se discute muito isso na Uhum. neurocirurgia, Tá. mas nós não temos hoje uma indicação formal de fazer exame de imagem em todo mundo, principalmente considerando o quê? A a angiografia é um exame invasivo. Uhum. Ela é um exame que, por ser invasivo, ela tem um risco baixo, mas ela Mas tem um tem. risco. Uhum. A tomografia com contraste, que é a angiotomografia, é um exame que tem um risco também, porque você faz o uso do contraste, então não é Uhum. completamente inócuo. Uhum. E a angiorressonância não é o melhor exame para ser feito para rastreio, porque muitas vezes é um exame que não necessariamente você precisa fazer contraste, mas é um exame que não é o ideal para ser feito para o rastreio. Por conta disso, nós não temos evidência hoje para dizer que precisa fazer rastreio em todo mundo. Nós só fazemos nas pessoas com alto risco. Perfeito. Nossa, tem bastante informação de aneurisma, hein? A gente acha que não é muito assunto para debater. Qual que é a sua mensagem para as pessoas sobre essa condição? Acho que a principal mensagem é: se você tiver um familiar, amigo, conhecido que tem uma dor de cabeça muito forte, que começa de repente, essa pessoa precisa procurar ajuda médica imediatamente. Mas o meu amigo foi no hospital e fez todos os exames, não tinha nada. Ótimo, ele poderia ter, o risco dele ter alguma coisa era muito alto, por isso você levou ele lá. Então essa é a principal mensagem. E para os jovens médicos também, se você atender um paciente que teve uma dor de cabeça muito forte,
é que começou muito de repente, mesmo que você esteja num serviço de saúde que não tenha o exame de imagem, porque isso é possível, Uhum. você precisa encaminhar esse paciente para fazer um exame de imagem o mais rapidamente possível. Você tem toda a justificativa médica para fazer isso. Perfeito. Então, aneurisma silencioso, quando ele se manifesta, é grave, então a gente tem que estar atento, hein? Ouçam os conselhos da Ana. Ana, muito obrigada mais uma vez pelo seu apoio e aí pela sua aula que você deu pra gente. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar falando sobre saúde e sobre doenças cerebrovasculares. Obrigada. Nos vemos em breve.